Bom, boa noite a todos. Gostaria de dar boas-vindas a todos, a cada um de vocês que estão aqui conosco. Gostaria de me apresentar, para quem não me conhece. Meu nome é Raquel Dickel, eu sou psicóloga e estou na coordenação do Núcleo de São Leopoldo da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. O Núcleo de São Leopoldo é o que organizou essa atividade científica dessa noite, né, que tem como tema, então, o transtorno de personalidade borderline, que vai ser trazido pelas considerações, né, da terapia comportamental dialética. E para isso, a gente convidou a nossa colega Tamires Pimentel. Tamires, quero te agradecer desde já por ter aceito o convite de estar aqui conosco essa noite. Gostaria também de agradecer a Sônia Nunes, né, nossa colega e sócia, por também ter aceito o convite de estar na mesa com a Tamires, né, e a gente poder estar falando de um assunto que tanto nos inquieta. E para isso eu gostaria de trazer um pouco do trabalho das nossas duas colegas, né, a trajetória de trabalho. Gostaria de falar um pouquinho da Sônia Nunes, psicóloga clínica pela Unicinos, terapeuta individual de adolescentes e adultos, especialista em terapia cognitivo-comportamental pela Unicinos. Formação em terapia pela EMDR, pela INTCC e certificado pela IMDR, Instituto, e o EMDR Iberoamérica. Ela é membro efetivo do FBTC e membro efetivo da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. E agora eu gostaria de apresentar, né, o trabalho da Tamires Pimentel, psicóloga, mestre e doutoranda em psicologia clínica pelo programa de pós-graduação em psicologia da Unicinos. Formação em terapias comportamentais contextuais e treinamento em terapia comportamental dialética, DBT. Pela Behavioral Test Linehan Institute, pesquisadora também no Laboratório de Estudos em Psicoterapia e Psicopatologia, LAEPSI, Unicinos. Mentora e trainee do treinamento intensivo de DBT no Brasil. E agora, então, eu vou passar a palavra para a Sônia, né, para que a gente inicie a nossa atividade científica dessa noite. Contigo, Sônia. Obrigada, Raquel. Boa noite, pessoal. Um prazer tê-los aqui com a gente, né, nessa noite fria, gelada, mas vai ser uma noite assim de muita emoção, já começou sendo. Então, Tamires, muito bem-vinda, né? Primeiramente, assim, te agradecer pela gentileza de te disponibilizar, né, o teu tempo tão precioso para trazer teus conhecimentos e compartilhar conosco, né? Estou vendo que tem um público bem grande, então espero que todos aproveitem bastante essa noite. Nós vamos iniciar. A Tamires vai começar com a sua fala e, ao longo da apresentação dela, se houver algum questionamento pertinente ao que está sendo falado e alguém quiser fazer algum comentário, é possível, né, Tamires? Uhum. Mas depois da fala da Tamires, então, o nosso propósito é abrir para uma conversa, né, onde possamos trocar, fazer perguntas, fazer colocações, né, e sintam-se bem à vontade. E, Tamires, então, abrimos contigo. Vamos lá, então, gente. Boa noite a todos, todas, todes. Né? Um prazer para mim estar aqui com vocês. Estou realmente bem feliz, então agradeço muito a Raquel e a Sônia, né, como representante desse contato aqui que organizou esse evento da sociedade, mas especificamente do Núcleo São Leopoldo. Então, eu acho que foi uma iniciativa antes mesmo, né, de nós iniciarmos aqui a apresentação mais formalmente falando, nós estávamos trocando algumas ideias sobre o quanto que é importante ter essa ponte, né, essa busca por trazer esse conteúdo que talvez não seja algo tão corriqueiro para todos aqui. Então,
vou aproveitar essa noite para vocês tirarem dúvidas, conhecerem mais, e daqui a pouco, se quiserem explorar, fica o meu contato também, acho que algum slide vai estar, né, se algo não for atendido, mas como a Sônia também já antecipou, podem me interromper à vontade. O máximo que vai acontecer, se vocês mandarem pelo chat, eu talvez não veja, porque eu me empolgo ali nos slides e vou adiante, mas a Sônia ou a Raquel podem, Isso, né, pode deixar, também estamos podem me atentas interromper à aqui. vontade. Então, vamos lá, gente. Obrigada pela presença de todo mundo aqui nessa quarta de noite. Vou compartilhar minha tela cheia. Estão me ouvindo bem? Sim. E já vem a minha tela também? Sim. Então, tá ótimo. Então, como foi antecipado antes, né, foi trazido pela Raquel, vou trazer algumas considerações da terapia comportamental dialética, sigla DBT, que vem do inglês, Dialectical Behavioral Therapy. Então, por isso a gente tem aí de consenso usar a sigla do inglês, mas se refere à terapia comportamental dialética. Frente aos desafios do transtorno da personalidade borderline. Então, gente, aqui eu não vou me deter muito, né? Acho que antes a Raquel leu um pouquinho, né, da minha trajetória, mas especificamente falando do que eu faço atualmente, eu estou atendendo como psicóloga clínica, atualmente somente online, né, na modalidade de psicoterapia online. Eu sou supervisora em DBT, também estou fazendo meu doutorado na Unicinos, onde eu trabalho justamente investigando os processos presentes nas psicoterapias, especialmente falando da DBT, né? Então, não sei se vocês estão familiarizados com esses termos, mas em termos de pesquisa em psicoterapia, pesquisa de processo vai falar um pouquinho sobre como funciona uma psicoterapia para que ela obtenha determinados resultados. Então, se hoje, falando em DBT, a gente associa muito, né, muito comumente a gente associa bons resultados, a desfechos clínicos positivos, a ideia das pesquisas de processo é conseguir compreender um pouquinho mais de por que funciona dessa maneira, né? Quais são os ingredientes ou os processos presentes nas psicoterapias para que elas obtenham esse desfecho tão positivo. Fiz meu mestrado também lá, sobre organização, então, orientação da professora doutora Fernanda Serralta, que é uma terapeuta de orientação psicanalítica, né? Ela trabalha com psicoterapia psicodinâmica. Então, essa ponte, essa troca, digamos assim, entre abordagens já é algo familiar para mim. Acho que hoje a gente tende a também poder fazer uso dessa comunicação entre abordagens. Falando um pouquinho inicialmente, pessoal, sobre o transtorno da personalidade borderline, de onde vamos partir para entender. Eu acho que ao longo da minha apresentação, em que eu vou falar da DBT, eu vou trazer a noção diagnóstica, né, a compreensão que a DBT faz do transtorno, mas eu acho importante, mesmo que em um breve slide, a gente fazer essa reconstrução histórica, para que a gente parta do mesmo princípio, né? A gente sabe que como diagnóstico, como construção diagnóstica, como condição clínica, o TPB, ele foi introduzido no DSM na década de 80, a partir do DSM-3, muito embora, se a gente for fazer uma pesquisa mais aprofundada em termos de descrições e histórico, a gente talvez vá remontar, sei lá, até a próprios pensadores gregos, alienistas, né, dos séculos passados, que falavam sobre essas características de personalidade, embora não dessem esse nome. Então, com esse nome propriamente, fazendo referência a essa condição clínica, a partir de 80, que a gente tem essa configuração. As primeiras descrições ao TPB remontam lá da década de 30, pelo psicanalista Stern, Adolf Stern, se não me engano, que ele vai falar sobre a condição, né, da neurose borderline e essa compreensão que mais tarde evoluiu para outros psicanalistas também, com mais um marco histórico importante a gente considerar, o Otto Kernenberg, que fez né, uma ideia de uma proposta de organização da personalidade borderline, e que também trabalhou muito fortemente nas propostas de psicoterapia focada, então, em psicoterapia focada na transferência, por exemplo, que até hoje apresenta algumas evidências no trabalho com TPB. Mas a gente, ao longo dessa linha, né, que vai construindo a compreensão do TPB, a gente chega até os dias atuais, em que, a partir de um termo coloquial, que foi assim que surgiu essa expressão borderline lá na década de 30 e a partir de todos esses anos, essas décadas seguintes,
né, e que era compreendido como um grupo de neuroses refratárias ao tratamento, que era empregado na época, até uma compreensão mais atual, um quadro psicopatológico que é validado, que hoje apresenta abordagens de tratamento efetivas, com bons resultados. E fora, né, essa noção mais descritiva, eu acho importante a gente também salientar que alguns pontos, assim, ao longo de todo esse período histórico, essa linha de compreensão do TPB, alguns termos, alguns estigmas também foram sendo construídos, né? Então, algumas noções pouco válidas, eu diria até atualmente, como aquele paciente que é o paciente difícil, o paciente manipulador, tem até algumas expressões que falam em o terror dos terapeutas, ou algo nesse tipo, não vou me lembrar agora ao pé da letra. Então, ao longo dessa construção, muitos desses termos pejorativos associados aos pacientes também foram caindo por terra. Então, uma das propostas que também vai ficar muito evidente na ideia, na compreensão da DBT a respeito do transtorno borderline, da desregulação emocional em si, abandona muito dessas noções julgadoras e que, se a gente vai analisar como função, acabam não contribuindo para a melhora, que é o principal ponto, independente da perspectiva, da compreensão que se faça. Existe alguém em sofrimento e a gente precisa estar atento a mínimos detalhes que possam contribuir ou não para a manutenção desse sofrimento, para a melhora desse paciente. Então, acho que um breve apanhado sobre a linha de construção do TPB passa por essas algumas noções que eu mencionei. Falando sobre a DBT especificamente, né? É um modelo teórico, prático, uma abordagem de tratamento que ela teve seu desenvolvimento a partir da década de 80, no trabalho da doutora Marsha Linehan, nos Estados Unidos. Como que foi criada? Inicialmente, a Marsha Linehan, ela começou um trabalho de pesquisa com pacientes, com mulheres, no caso, essas pacientes eram mulheres, que tinham comportamentos suicidas crônicos e comportamentos autolesivos sem intenção suicida também muito presentes. O tratamento empregado, por hora, era focado na mudança, então se empregavam procedimentos de terapia comportamental e terapia cognitivo-comportamental. O que se percebia a partir dessas primeiras tentativas do trabalho da Marsha com essas abordagens é que essas pacientes não respondiam bem ao tratamento. E uma coisa que também foi notada adiante, assim, né, não era um critério inicial do estudo que estava sendo desenvolvido, mas algo que foi observado mais tarde é que essas mesmas pacientes também preenchiam critérios para o transtorno da personalidade border. E juntando todas essas informações, ok, mulheres cronicamente suicidas, comportamentos autolesivos, também preenchem critérios para o TPB, não estão respondendo ao emprego de tratamentos focados em mudança, né, com uma ênfase maior em mudança, que é o caso da terapia comportamental e da TCC beckiana, né, mais tradicionalmente falando. O que ela percebeu, então, a partir disso, é que essas mulheres talvez respondessem melhor ao tratamento se elas conseguissem tolerar o mal-estar gerado pelas estratégias direcionadas mais fortemente à mudança. Então, por elas terem padrões comportamentais e sofrimento compreendidos como traços crônicos ou características crônicas, afinal de contas também preenchiam critérios para transtorno de personalidade, elas precisariam, ao mesmo tempo, aprender a tolerar esse mal-estar para então ser direcionado a uma perspectiva mais focada em mudança. Então, aqui eu estou resumindo super, tá? Não foi uma coisa tão rápida e tão simples assim, mas a partir dessas primeiras tentativas, a gente pode dizer, de certa forma, que a DBT, então, ela começou a nascer a partir de frustrações, né? As frustrações da Marsha no emprego dessas estratégias, desses tratamentos. Já pulando, então, algumas etapas, né? Antecipando aqui, a DBT, então, veio entendendo 3 princípios básicos, 3 pilares teóricos para que ela pudesse se desenvolver e apresentar bons resultados. Que seriam, então, a ciência comportamental, dando conta de um foco que precisaria continuar acontecendo na mudança. Afinal de contas, se focássemos somente em aceitação, a gente está falando em
perfis de pacientes que têm uma desregulação comportamental, emocional, cognitiva, crônicos e muito intensos, e que não há como focarmos somente em tratamentos focados em aceitação. A mudança ela precisa continuar estando presente se a gente está falando, por exemplo, em um caso que está envolvendo risco de suicídio, não é? Então, a ciência comportamental ela dá conta de oferecer esse suporte focado em mudança. A prática Zen ela vai vir com um combo de estratégias e ferramentas que deem conta desses princípios de aceitação que a Linehan tão cedo percebeu que eram necessárias. E a filosofia dialética, ela vem dando o movimento e o fluxo para que essa balança siga equilibrada, né? Estratégias de mudança por um lado, estratégias de aceitação por outro, e a filosofia dialética é o que dá esse equilíbrio. Alguém quer falar alguma coisa? Ou foi só um microfone? Foi só o microfone aberto. Ah, tá bom. Então, falando um pouquinho desses 3 pilares de uma maneira, né, um pouquinho separada, assim. Por que a DBT é comportamental, né? Por que a terapia é comportamental dialética? Primeiro, uma confusão que acaba vindo com muita frequência é se ela é uma terapia comportamental ou ela é cognitivo-comportamental. E eis uma questão que talvez pouco acrescente em termos de separações teóricas, mas é importante salientar, né? Até porque, se a gente vai pegar o livro base, a primeira publicação em português que teve, né, do livro da Marsha Linehan, em português e em inglês também, né, segue na mesma linha, o nome dele é, se vocês forem olhar, Terapia Cognitivo-Comportamental para o Transtorno da Personalidade Borderline. Porém, ela não é uma TCC clássica, né? A gente vai ter alguns princípios fundamentais que vão diferenciar a DBT desse perfil, como eu mencionei logo no início, é mais direcionado à mudança, né? E que não é bem a ideia da DBT. Então, a DBT ela vai trabalhar dentro de uma ideia de modificação comportamental. Então, ela estaria muito mais próxima de uma terapia comportamental, se formos olhar para esse lado. Mas as cognições elas vão fazer parte desse processo. A gente não vai ignorar, né? Então, ela também tem o seu componente cognitivo, não dá para dizer que não. Só que, nesse caso, tem uma compreensão um pouquinho diferente das TCCs clássicas, quando a gente fala em terapia cognitivo-comportamental no geral. Nesses casos de TCC clássica, o pensamento ele assume um protagonismo, né? Ele assume um papel de que ele é um potencial agente causador de sofrimento, dependendo do conteúdo, ou não, né? A partir da reestruturação cognitiva, ele pode ser um potencial agente de mudança, de melhora. Aqui na DBT, a gente não vai entender que o pensamento tá com essa bola toda, não, necessariamente. Dependendo, ele vai ser, mas ele vai primeiro, a gente vai primeiro precisar passar por um processo que chama análise em cadeia, que é uma análise comportamental mais detalhada, para que a gente observe, realmente, nesse caso aqui, o pensamento é o dono do campinho, então vamos precisar intervir no pensamento. Mas não necessariamente, não é a priori que isso é definido, né? Então, eis uma das diferenças mais básicas, mas que talvez ajude a compreender por que a gente não vai colocar tudo no mesmo, né, entre aspas, tudo dentro do mesmo saco, porque não se trata da mesma proposta, da mesma compreensão teórica, pelo menos. Então, a gente vai dizer que a terapia é comportamental por isso, porque ela vai frisar princípios comportamentais antes, né, de qualquer princípio cognitivo necessariamente. Por que dialética? Porque a filosofia dialética ela vai estar impregnada não só na compreensão de mundo, na visão de mundo, na visão de sujeito que a DBT faz, nos processos presentes na psicoterapia. Cada prática, cada ferramenta, cada técnica não vai ser vista de uma maneira isolada, vai ser vista dentro de uma compreensão dialética. E alguns dos princípios dialéticos que vão estar muito presentes assim na nossa intervenção, no nosso trabalho com DBT, são esses 3 aqui, as oposições de síntese, o pensamento sistêmico e o princípio de fluxo, né? A ideia de que existem oposições no universo das coisas e a gente não precisa atingir uma lógica binária de existe um certo, um errado, um bom e um ruim, e de que opostos existem e eles podem coexistir e ter grãos de sabedoria ou validade
mesmo sendo contraditórios, né? É isso que a gente vai chamar de síntese, um processo contínuo de busca, né, pelo movimento. O pensamento sistêmico, que afinal de contas considera de que as coisas não existem sozinhas ou por si só, né? Todos nós somos sistemas fisiológicos, emocionais, cognitivos, históricos, sociais. Então nós somos resultado desses múltiplos sistemas a partir do momento que eu vou interagir com outra pessoa. Então tem mais sistemas em jogo. Então essa lógica do pensamento sistêmico está muito dentro da noção dialética. E o princípio do fluxo, né? De que a gente não vai chegar a uma verdade e a origem de todas as coisas, porque a verdade ela não é relativa e ela nem é. A gente vai precisar construir essa verdade das coisas. Eu sei que eu estou falando talvez em alguns termos mais abstratos por hora, mas a ideia desses princípios dialéticos é dar alguma dimensão do que está como plano de fundo do que vai vir adiante, né? Do que a gente vai propor como estratégias de intervenção na DBT, no caso da desregulação emocional. Por exemplo, esse slide já demonstra um pouco disso mesmo que eu estou falando, né? O dilema dialético em termos de estratégias. Já que eu mencionei que uma das principais tensões dentro da DBT é a aceitação e mudança, a gente consegue compreender que as estratégias que vão corresponder a esses princípios, uma aceitação, por exemplo, seriam estratégias de validação e aceitação radical, que são muito presentes no tratamento em DBT. Nas estratégias de mudança, o manejo de contingências, o que está reforçando o que está punindo o que, as novas habilidades que vão precisar ser aprendidas, os princípios de exposição para que esse paciente aprenda a tolerar melhor a emoção, que ele provavelmente desenvolveu um padrão crônico de evitar, né, de não conseguir experimentar, porque aquilo era muito aversivo e trazia muitas consequências caóticas. Então, é só um exemplo de como que isso se apresenta, por exemplo, na hora de a gente olhar para as estratégias do tratamento. Aqui eu acho que um ponto importante da ideia da relação terapêutica, né, de como a dialética se apresenta, ela vai se apresentar de uma maneira a transformar essas posições mais rígidas, mais extremas, em posições mais flexíveis e realísticas, muitas vezes, clarificando esses opostos que muitas vezes vão surgir na terapia e que a gente vai partir dessa ideia que eu mencionei antes, né, do grão de sabedoria, da ideia de conseguir olhar o que tem de válido em posições que antes eram antagônicas e provavelmente vão continuar sendo, mas que a gente não vai olhar para elas de uma maneira tão preto ou branco, né, tão 8 ou 80. Facilitando, então, o surgimento da síntese e mantendo a relação mais colaborativa, porque a dialética ela vai proporcionar que a gente saia daquele impasse em que eu fico numa queda de braço, em que o mais importante é mostrar quem está certo, né? Acho que isso não produz melhora, mudança, e a dialética é, digamos, o pozinho mágico que vai fazer com que as coisas fluam e deem seguimento. Por que Zen? Porque a Marcia ela tem todo um caminho, aí, uma trajetória, em que, falando pessoalmente, né, não só como profissional, ela hoje é mestre Zen, então ela tem um apreço, uma identificação com a filosofia Zen budista, muito embora isso vai aparecer na construção da DBT não a partir de uma noção religiosa ou espiritual, mas sim de um posicionamento filosófico. Então, a ideia de que promover a aceitação de estados emocionais dolorosos vai fazer parte da vida, vai ser necessário. Então, o Zen, ele traz muito desses aprendizados, e aqui tem alguns princípios da filosofia Zen, como consciência do momento presente, o não apego, interligação com um todo, princípio da impermanência, né? As coisas são perfeitas como são alguns deles que vão estar muito presentes na realidade dentro do que se trabalha com os nossos pacientes. Desculpe, eu tenho uma questão. Em relação à pergunta anterior, o não apego é em relação a coisas ou a pessoas? Ambos, podendo ser ambos, depende, né? O não apego em relação a um momento, que daqui a pouco eu estou muito presa em relação a um acontecimento do passado, pode ser em relação a uma emoção, afinal de contas eu estou sentindo tanto prazer agora comendo tal coisa, eu não quero que isso termine, então eu vou continuar comendo. Pode ser em relação a pessoas. Depende do contexto. O não apego como uma postura. Mas o apego em relação a pessoas não é
algo que uma pessoa simplesmente faz porque é a necessidade dela mesmo? Desculpa, não sei se eu entendi a tua pergunta. As pessoas a meu entender, elas procuram sempre o apego. Oi? Peço desculpa, está aqui a haver um barulho. Eu depois pergunto no fim. Ok, tá bem, mas guarda a tua pergunta, que eu acho que é interessante depois trazer, se tu ficou com alguma dúvida, tá? Vou seguir adiante aqui. Vou apresentar para vocês o modelo biosocial, que é a compreensão psicopatológica que a DBT apresenta do transtorno da personalidade borderline. Como que se desenvolve, né? Qual é a etiologia do transtorno, qual é a explicação que a DBT traz? A DBT, então, se baseia em uma teoria biosocial e dialética da psicopatologia, e que vai realçar tanto as dificuldades em regulação emocional, por controle, ou por falta de controle, ou por excesso de controle, né, das emoções, e que vai se apresentar, enfim, nas estratégias comportamentais que se usa para isso. Tem 2 fatores que eles, em conjunto e em transação, né, por isso que a gente vai nomear de modelo transacional, eles vão produzir o que a gente nomeia como desregulação emocional, e que em alguns momentos, se vocês notarem, eu vou me referir ao TPB, ao transtorno border, à desregulação emocional, e são formas indissociáveis de eu me referir à mesma coisa. Tá? A desregulação emocional, para mim, é o transtorno borderline. A teoria biosocial propõe o seguinte: o papel da vulnerabilidade emocional e dos ambientes invalidantes em constante transação não é uma interação, notem que eu não coloquei um sinal de mais entre eles, porque eles não são uma coisa mais a outra igual a tal coisa. É um que interfere no outro, que modifica o outro, que modifica o outro, e essa complexa transação de fatores desenvolve o que a gente chama de desregulação emocional. Olhando para cada um deles, a vulnerabilidade emocional, ela seria o que a gente chama de do biosocial. É a parte biológica, a predisposição mais fisiológica ao desenvolvimento do transtorno. A gente hoje, pelas pesquisas, não tem uma identificação clara dos mecanismos de desregulação emocional presentes no TPB, mas se tem algumas hipóteses de dificuldades na reatividade do sistema límbico e do controle da atenção. Então, esse sistema de regulação emocional, ele é muito complexo. A gente não tem como definir a priori um fator comum que demonstre que a disfunção seja na área tal especificamente, e que isso se apresenta em todos os indivíduos que têm um transtorno. Né? Então, se essa pergunta, por algum motivo, se ela já passou pela cabeça de vocês, não temos hoje ainda essa resposta que vá deixar tão claro o que acontece biologicamente que faz com que pessoas apresentem o transtorno. O que a gente tem de direção, também não estamos tão às cegas nesse sentido, é que essas causas biológicas que influenciam, sim, né, que são um fator presente no desenvolvimento etiológico do transtorno, podem variar desde influências genéticas, acontecimentos intrauterinos negativos, efeitos do ambiente na infância, no desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso. E aí, mais tarde, quando eu falar dos ambientes invalidantes, isso aqui vai fazer bastante sentido. Mas antes de eu chegar lá, tem 3 características mais clássicas, digamos assim, mais comuns, frequentes, que a gente consegue notar em alguém que apresenta desregulação emocional. A primeira delas é uma sensibilidade aumentada, né? Então, é uma pessoa que apresenta, de fato, uma maior probabilidade de sentir emoções. Então, eu gosto de usar aquele exemplo do alarme de carro, porque para mim ele faz bastante sentido, ele ilustra bastante. Se vocês imaginarem um alarme de carro que seja muito sensível, que a ponto de qualquer mosquinha ou barulhinho na rua passar ao lado, ele vai disparar. Então, o padrão de sensibilidade que indivíduos que têm desregulação emocional, que têm o transtorno border, apresenta, ele é biológico. Não é uma impressão somente. Um segundo fator, junto com este, é um fator de alta intensidade. Então, a gente sabe que emoções se apresentam como ondas que chegam a um pico e descem, quebram, né? Essas ondas, elas chegam a um pico para muitas pessoas, para talvez a maioria delas, e para algumas que não têm esse mesmo
padrão de expressão emocional, a intensidade é mais alta. Então, quando a gente tem uma impressão, né, se você que está aqui participando hoje, eu tenho a impressão de que eu sinto mais intensamente, faz sentido, porque existe um princípio biológico que está demonstrando que a intensidade é aumentada nessa experiência das emoções. E juntando um terceiro fator, existe um lento retorno ao nível de calma. Então, essas pessoas que apresentam desregulação emocional vão demorar mais tempo a chegar ao nível basal, ao nível de calma que estavam antes da excitação. Aqui tem um gráfico que demonstra mais ou menos o que eu estava, né, dizendo com esses 3 fatores anteriores. Essa curva de baixo são de pessoas que não têm desregulação emocional. Vamos imaginar que aqui embaixo aconteceu uma ativação, pode ser, sei lá, me acidentei de carro, fui assaltada, ou o Zoom fechou aqui para mim do nada e todo mundo sumiu, né? Aconteceu o que a gente chama de evento desencadeante. Eu tive uma emoção que chegou num pico aqui, foi o máximo possível, e aí começou gradativamente, gradualmente a descer até que eu chegasse à minha linha de base e ficasse calma novamente, ok? Esse tempo aqui é o tempo que eu levei para ficar calma de novo. Se eu tenho um padrão de desregulação emocional, eu vou provavelmente ter um desencadeante emocional anterior para o mesmo evento. Eu vou começar a sentir porque a minha sensibilidade é aumentada. Então, pensem que é um radar que está o tempo todo ativo. A gente pode olhar para isso, obviamente, aqui a gente está olhando para características psicopatológicas, mas se a gente olhar para o outro lado, geralmente pessoas que têm essa característica são muito empáticas. Têm uma super capacidade de varrer o ambiente em termos de sinais que outras pessoas não notaram. Né? Então, conseguem estar mais atentas a uma levantada de sobrancelha, a uma mudança na entonação da voz, a sinais ambientais que talvez outra pessoa que não tem essa característica nem notou. Então, esse alerta, esse radar que eu mencionei, metaforicamente ligado, para o bem e para o mal, entre aspas, né? Ele serve, aqui no caso, ele vai fazer com que a pessoa esteja muito mais atenta, e isso é cansativo ao longo do tempo, né? A gente pode fazer essa dedução. Bom, e esse é o primeiro sinal. Ali o segunda característica, a intensidade aumentada. Então, notem que aqui o pico foi muito mais alto. Olha a diferença do pico entre os dois públicos, né? E aqui foi descendo, 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 até que aqui, mais tarde, eu cheguei ao nível de calma de novo. Então, olhem a diferença em termos de tempo. Isso acontece, aqui eu não vou entrar nos detalhes, porque a gente tem até o limite do tempo, e eu quero seguir adiante, tem bastante coisa para a gente ver, mas isso aqui tem uma explicação, tá? Porque provavelmente pela sensibilidade aumentada, enquanto eu comecei a descer e comecei a me regular, eu já notei outra coisa que me ativou, e aí aquilo começou a descer de novo, e dependendo a minha sensibilidade aumentada ainda alerta, eu notei uma outra coisa, então notem que eu tenho micro ativações que fazem com que eu permaneça mais tempo na onda emocional. Uma emoção, ela vai durar poucos minutos, entre início, pico e nível basal. Algumas pessoas relatam que ficam horas na experiência de emoções aversivas e não estão forçando a barra. Isso acontece, porque é isso aqui, é essa curva que não chega nunca ao nível de base, porque elas têm muitas ativações. Então, por isso que a gente entende que existe um lento retorno ao nível de calma, tá? Falando do segundo fator, tá? Só para a gente, eu vou voltar alguns slides para vocês acompanharem onde eu tô. Ó. Eu falei da vulnerabilidade emocional, que são esses sintomas bio, né? As características bio. Agora eu vou falar dos ambientes invalidantes, que seria o social do biosocial. Esses ambientes aqui tem algumas figuras que ilustram, a gente geralmente vai associar invalidação com alguns contextos mais específicos, como violência física, sexual, psicológica, abuso de todas as ordens. É importante que a gente note também que a superproteção, né, é entendida como algo invalidante, porque ela também pune, ela priva, na realidade, não é pune, ela priva o sujeito de desenvolver as próprias habilidades, então também é entendida como invalidação. A gente vai entender que é invalidante um ambiente que ele responde de uma maneira inapropriada às experiências privadas, principalmente na infância e na adolescência, tá? A gente sabe que mesmo adultos vivemos
constantemente, né, lidando com invalidações, mas a gente está falando aqui do desenvolvimento do transtorno, né, da desregulação emocional. Geralmente, nesses casos, durante a infância e adolescência, a pessoa se desenvolveu em contextos que pode ser escola, pode ser em casa, com os cuidadores, pode ser na igreja, na comunidade, enfim. Que responderam de uma maneira frequente de forma invalidante. A invalidação, ela apresenta múltiplas facetas, que aqui teria que ter uma palestra, né, um encontro para falar só disso, se eu quisesse, mas enfim. É a rejeição, a banalização, a punição, ignorar, minimizar. Então, desde, nossa, que ridículo tu tá chorando, que criança chorona, até não fica assim, não quero te ver triste, bota um sorriso no rosto, quero ver teu sorriso. Ambas são invalidações. Umas mais melhor intencionadas, talvez? Sim. Mas ambas têm o mesmo efeito. Né? O que a gente está falando em termos de invalidação é de efeito, não de intenção necessariamente. O que acontece a partir das invalidações? Eu vou transmitir o outro a ideia de que ele está errado sobre a descrição e análise que ele faz da própria experiência. Então, se eu digo para uma criança que está triste porque, sei lá, foi mal, porque quebrou o brinquedo preferido, vamos dizer assim, eu estou dizendo para ela não ficar triste por causa disso, ela está sentindo a tristeza de uma maneira muito natural, normativa, né? Ela está sentindo aquilo espontaneamente. E eu vou dizer para ela não ficar, eu estou passando uma informação para ela de que ela não pode sentir algo que é natural, que ela não pode sentir algo que naturalmente ela está experimentando. Então, essa informação passada de uma maneira consistente, frequente, vai acabar não ensinando a criança a rotular as próprias emoções, a regular as próprias emoções, a tolerar a perturbação emocional que vem de emoções aversivas, e principalmente não confiando nas próprias respostas, assim, né, como válidas. Então, eu vou precisar sempre varrer o ambiente em busca de uma confirmação se aquilo que eu estou sentindo, pensando, se a ideia que eu tive é válida. Porque eu fui constantemente, de N formas, provavelmente invalidado durante o meu crescimento. Mais consequências dos ambientes invalidantes, né? Isso que eu acabei de mencionar, acaba que o ambiente, por simplificar demais a facilidade em solucionar os problemas da vida, acaba fracassando em como fazer com que a criança cresça estabelecendo metas realistas. Então, quando eu digo uma criança está estudando para a prova e está nervosa, né, não sei se eu vou conseguir, e eu vou lá e digo, ai, para que tanto estresse? Só estuda e vai lá e faz. É simples, quem estudar vai bem na prova. Essa é uma maneira, uma invalidação talvez super disfarçada, super natural. Provavelmente muitos de vocês já ouviram isso em algum momento. E a ideia aqui está muito implícita de que eu estou simplificando, que é muito simples. Vai lá e faz. Não é simples para aquela criança que está aprendendo a experimentar aquela emoção de medo, né, em relação ao que ela não sabe, como é que vai ser, como vai ser, se ela vai ser rejeitada, se ela for mal na prova, como é que vai ser. Então, é muito sutil, mas potencialmente prejudicial. Então, o que acaba acontecendo também é que, nesses contextos, ao punir a expressão negativa e ao reforçar erraticamente a comunicação emocional só depois da criança intensificar, o ambiente acaba modelando estilos não tão funcionais, assim, não tão adaptativos. Porque a gente sabe que emoções são mensagens que são mandadas, e se eu mando uma mensagem que diz eu estou preocupada, eu não sei se eu vou ir bem, e o meu ambiente invalida. No momento em que eu começar a expressar aquilo de outras formas, talvez aumentando o tom de voz, talvez chorando, gritando, quebrando algo, me machucando, e esse ambiente aí sim me dá atenção, e isso acontece sistematicamente, isso provavelmente vai me reforçar a conseguir obter aquilo que eu necessito, que eu almejo, somente a partir de uma expressão emocional mais intensa. Eu acho que a gente já está no nosso tempo, né? Então eu vou dar uma corridinha aqui em alguns pontos, mas aqui tem mais consequências, mas o principal ponto, tá, gente? O que acaba acontecendo é que as pessoas não desenvolvem habilidades necessárias para regular as próprias emoções. Mas não pensem que por isso elas, então, tá, mas não vão desenvolver as habilidades, então tá tudo certo. Não, eles vão dar algum jeito, né? As pessoas vão dar algum jeito de o que eu faço com isso que eu estou sentindo?
E seja por observação, seja por tentativa e erro, acaba que vem alguns comportamentos que a gente entende como potencialmente prejudiciais, como beber compulsivo, abuso de medicações, drogas, comer compulsivo, se machucar e tantos outros que entram como comportamentos que têm função de regular as emoções. Aqui a compreensão da desregulação emocional, né? A gente sabe que todos nós em algum momento apresentamos desregulação emocional, então isso em si não é nenhum diagnóstico, nenhuma condição clínica. A gente está falando aqui de uma desregulação emocional que é global, que é pervasiva, né? E a gente está falando de um quadro que apresenta sistematicamente essa variação em uma gama de emoções, em problemas de adaptação, em contextos situacionais. Então, a desregulação emocional em si, todo mundo, em algum momento, apresenta. Desregulação emocional global é que a gente está falando do transtorno body. Aqui algumas características, né, que a gente acaba observando, que existe um excesso de experiências dolorosas, então, uma incapacidade em regular essa excitação, essa ativação, algumas distorções cognitivas podem fazer parte, uma tendência a dissociar ou paralisar sob estresse muito elevado, né? Então, a gente resumindo aqui, uma dificuldade em ter comportamentos diferentes do humor que está sendo experimentado. Então, se eu estou sentindo uma tristeza muito forte, eu tendo a não conseguir fazer nada diferente daquilo que o impulso de ação dessa tristeza forte me diz para fazer. Se a tristeza forte me diz para ficar deitada, provavelmente eu não vou conseguir fazer nada diferente disso. Eu vou ficar deitada. Então, é uma vida que acaba assumindo um grau caótico, porque eu acabo ficando à mercê, né, desses humores que alteram, e naturalmente isso acontece. É saudável, que bom, a gente tem uma variação, costumo, né, trazer isso assim, uma linha reta só vai acontecer depois que a gente estiver morto. Então, variação vai fazer parte. Só que se eu tiver uma dificuldade em regular os meus comportamentos diante dessa variação, é que eu posso, de fato, ter alguns problemas. A Linehan, né, propõe uma reorganização dos 9 critérios diagnósticos pelo DSM, a partir dessa compreensão do TPB como desregulação. A desregulação emocional, que vem com a labilidade afetiva e problemas com a raiva, interpessoal em relação, então, aos relacionamentos, a desregulação da identidade self, que acaba vindo por esse sentimento de vazio, a dificuldade com se enxergar de uma maneira, né, separada, a desregulação comportamental, então, em relação aos comportamentos impulsivos ou autolesivos, e a desregulação cognitiva, que pode vir, então, com dissociações, ideação paranoide. As evidências da DBT, então, iniciaram de uma maneira consistente desde os anos 90, então, entrando como uma das terapias baseadas em evidência para esse diagnóstico. Atualmente, a gente tem muitos estudos de eficácia, de efetividade, que sustentam essa validação, então, né, essa sustentação empírica, por muitos estudos com rigor metodológico que faz com que a DBT permaneça nesse status de intervenção de primeira escolha para essa população clínica. Importante citar que, claro, existem outras propostas, né, outros modelos que também, como a terapia baseada na mentalização, a terapia focada na transferência, que eu mencionei logo no início, que também apresentam evidências, né, de bons resultados. A DBT, talvez por uma característica de ser mais pesquisada, apresenta talvez, por que não talvez fazer essa hipótese, mais evidências de bons resultados. Hoje a gente tem uma expansão dessas evidências para outros quadros que também são compreendidos como desregulação emocional, como os transtornos alimentares, os transtornos relacionados ao uso de substâncias, estresse pós-traumático, e a gente também tem algumas adaptações já propostas para o público da adolescência e da infância. A DBT Standard, gente, que é a proposta, então, original e que a maioria desses estudos se baseia. A DBT ela não é somente uma compreensão teórica, né, em que o terapeuta individual assume e na terapia individual é aplicada. Não, a DBT é uma proposta modular, né, que é o que a gente chama de DBT Standard, DBT padrão. Ela é oferta, então, de uma terapia individual, como a gente já conhece tradicionalmente, uma equipe de consultoria entre terapeutas que se reúne semanalmente, e que eu vou falar um pouquinho adiante só do qual é a proposta, um grupo de habilidades para os pacientes, em que eles vão treinar estas habilidades num segundo horário, então, fora da sessão individual, o coaching telefônico, que é um
um recurso, uma intervenção necessária para muitos fins, entre eles para generalização das habilidades, para manejo de crises, reforçar a relação terapêutica, né? Então, tem múltiplas, para contar boas notícias. Então, o coaching telefônico também é um dos módulos do tratamento, e aqui esse tratamento auxiliares é o único que é o grande coringa, que assim necessário for. Os outros 4 são a DBT Standard, tá? Vou acelerar um pouquinho aqui, né? É uma parte da terapia individual, de que faz parte do conteúdo da terapia individual em DBT, saber para onde estamos indo, né? Então a gente precisa elaborar metas para esse paciente, e as metas não são as metas da terapia, são as metas da vida do paciente, né? O que ele queria estar fazendo. É muito diferente metas de problemas do paciente. As metas são tudo aquilo que o paciente ia estar fazendo se os problemas não atrapalhassem, se eles não existissem. Ah, eu ia estar fazendo uma faculdade de tal coisa, eu ia ter um namorado, uma namorada, eu ia, enfim, ter muitos amigos, não sei, né? Então a gente precisa elaborar metas, mas muitas vezes quando esse paciente chega, dependendo do grau de sofrimento que ele já chega, ele não tem meta, e a meta é morrer, né? Então ele vai chegar para mim e me dizer, não, eu não tenho meta, é morrer, Tamires. E nesse caso, a nossa meta passa a ser ter uma meta, porque a DBT ela não é um tratamento de prevenção do suicídio, né? Ela é um tratamento para que... É a única meta que o paciente vai apresentar em que o terapeuta DBT não vai concordar em hipótese alguma, né? Então, para isso, a gente vai precisar ajudar o paciente a encontrar uma meta, porque a proposta da DBT, como eu mencionei, não é prevenir o suicídio, mas é construir uma vida que vale a pena viver. Então, uma vida que esse paciente queira estar vivo, uma vida que ele ia fazer questão, né? Então, eu não tenho interesse nenhum em manter um paciente vivo somente para ele não se suicidar, né? Então, eu quero que ele tenha prazer ou tenha motivação em querer ficar vivo, e essa é a proposta da DBT. A gente também diferencia metas e alvos, porque a partir dessas metas a gente vai varrer comportamentalmente o que está ficando no caminho, quais são as pedras que estão atrapalhando esse percurso. Por exemplo, eu posso ter uma meta de ser amada por outras pessoas, porém eu tenho um comportamento que é que eu me corto. E quando eu me corto, eu deixo marcas, e essas marcas me faz com que no meu contexto as pessoas me julguem, elas se afastem de mim, e isso faz com que as pessoas, enfim, eu não consiga manter relações com essas pessoas. Então eu vou entender que esse comportamento é algo que está ficando no caminho entre eu e a minha meta, né? É uma diferenciação básica que a gente trabalha em termos de compreensão, então. Então aquilo que a gente entende como problemas do paciente, geralmente são esses problemas comportamentais, são os nossos alvos do tratamento. A gente tem alguns alvos que vão ajudar a diminuir o caos na terapia, que são algumas hierarquias necessárias, e aqui eu apresento os alvos primários do estágio 1 do tratamento, porque a DBT apresenta alguns estágios. O estágio 1, a gente vai, em primeiro lugar, reduzir comportamentos que ameaçam a vida. Estágio 1, mas o primeiro alvo hierárquico. O segundo alvo hierárquico do estágio 1, reduzir comportamentos que interferem na terapia. O terceiro, reduzir comportamentos que interferem na qualidade de vida, e aumentar as competências comportamentais, ou seja, aumentar as habilidades desse paciente. Existe uma lógica muito básica, né, implícita e explícita por trás dessa hierarquia. Primeiro, que o paciente precisa estar vivo para a terapia funcionar. Segundo, que o paciente precisa estar em terapia para que ela tenha chances de obter bons resultados, para que então a gente possa trabalhar aquilo que está, enfim, de alguma maneira atrapalhando a qualidade de vida desse paciente, e para que ele aumente as competências em termos de habilidades que ele apresenta. Talvez esteja bastante corrido, me desculpem por isso, mas é bastante conteúdo mesmo, e a ideia é daqui a pouquinho a gente poder falar sobre as dúvidas de vocês. O treinamento de habilidades, apenas para citar, né, que é aquele outro módulo separado que o paciente vai no segundo horário, em grupo, com 2 coordenadores. Ele não tem a proposta de ser um grupo terapêutico, ele é como se fosse um curso, digamos assim, né? Um treinamento de habilidades, com apostila, com tarefa, em que se treina mindfulness, efetividade interpessoal, regulação emocional e tolerância ao mal-estar. São todas habilidades que conversam diretamente com aqueles déficits gerados lá que o modelo biosocial trouxe, né? De consequências dos ambientes invalidantes, dificuldades que vêm da vulnerabilidade biológica. Então, essas habilidades, elas
Não existe tratamento em DBT sem que essas habilidades sejam treinadas. A equipe de consultoria, que é um outro módulo muito importante do tratamento de DBT, talvez a gente associe muito fortemente a uma ideia de supervisão, mas a supervisão não é dos casos, a supervisão é do terapeuta, né? Então a gente chama de consultoria por isso, porque é uma equipe de terapeutas que cuidam um do outro para cuidar de seus pacientes. Então existe uma compreensão em termos de comunidade, que somos uma comunidade de terapeutas que atende uma comunidade de pacientes. Logo, a gente tem alguns acordos para funcionar, a gente tem como uma das metas prevenir o burnout, porque sem a equipe de consultoria, muito provavelmente adoeceríamos, né? Então, talvez muitos daqueles julgamentos que eu até mencionei no início, o paciente destruidor de terapeutas, que tem terapeutas que dizem que tem um número máximo de pacientes com desregulação emocional que atendem no dia e que ficam extremamente cansados e exaustos depois. Eu não vou nem duvidar que isso não aconteça, mas eu acredito que isso aconteça muito provavelmente pela falta de ferramentas adequadas para poder lidar com o próprio estresse, e a ideia da DBT de propor equipe de consultoria abraça isso de uma maneira muito, muito válida e muito funcional, assim, funciona muito. Então, prevenir o burnout do terapeuta, manter o terapeuta motivado e dialético, né? Para que a gente não assuma uma postura antagônica com o paciente em alguns casos, a equipe de consultoria ajuda a dar esse fluxo, movimento necessário. Aqui é a minha equipe de consultoria, só está faltando uma pessoa, que é o Raul Gonçalves, né, um psicólogo. Aqui é o Diego Alano, psicólogo, eu, a Gia Rola, que é uma psicóloga, e o Sérgio Meyer, que é psiquiatra. Todos são psicoterapeutas DBT. Aqui tem algumas publicações que já foram feitas em português, então a gente está em crescente nesse sentido, né? De 10 anos para cá, isso aumentou significativamente, o que é muito bom. Referências que eu usei na apresentação de hoje. E vamos agora conversar. Descompartilhei a tela para a gente trocar um pouquinho mais de... tirar dúvidas, né? Eu sei que agora, principalmente da metade para o final, eu corri bastante. Mas... Desculpe, importava-se de agora eu pôr a minha questão? Uhum. Pronto, falava era sobre o Zen, certo? Filosofia Zen. Isso. E falava sobre não apego. Eu perguntei-lhe se às pessoas ou a coisas. E a senhora até me deu aquele exemplo da comida, certo? Uhum. Mas em relação às pessoas, nós, enquanto crianças, nós desenvolvemos aquilo que nós chamamos a vinculação. Uhum. E isso não é uma necessidade básica do ser humano? Sim, sim, sim. Talvez o que tu trazes é uma noção muito mais, até a gente pegar aí das contribuições do Bowlby, da ideia da teoria do apego, e isso até faz parte da compreensão da DBT, e é uma das falhas que provavelmente o ambiente invalidante não conseguiu suprir, né? Então, o que a filosofia Zen está trazendo ali como a ideia do não apego não tem a ver com esse conceito de apego emocional, né? Que o Bowlby vai trazer, é um apego no sentido... deixa eu ver uma maneira descritiva de poder tirar a tua dúvida. É um apego no sentido da ideia do Zen budismo, que se treina muito fortemente a um despreendimento, né? E a pessoas, talvez a gente está pensando aí numa ideia mais patológica na vida adulta, em que isso não está trazendo um grande benefício para a pessoa, daqui a pouco em termos de relacionamentos abusivos. Então a gente não está falando dos mesmos tipos de apego. Talvez eu vou ficar te devendo uma explicação mais descritiva nessa noção do Zen budismo, mas não estamos falando da mesma coisa. Talvez isso já seja... de certa forma, um processo de desindividualização também? Ou de individualização? Não sei se eu compreendi a tua pergunta. E se, de certa forma, um processo de individualização? Tamires, me permite uma Claro, colocação? Sônia, fica à vontade. Eu fico pensando, é José, né? José Luiz. Sim, sou José. Eu fico pensando que isso que tu trazes do apego se estaria relacionado, porque o Border, ele tem muito, que se chama até de uma certa pegajosidade, né? Quando ele tem uma necessidade de se colocar como dependente, né, de uma pessoa, e isso atrapalha muito nas relações interpessoais, e aparece até com o terapeuta, né, Tamires, assim, aquelas situações, por exemplo, que o terapeuta vai sair de férias,
né? Muitas vezes precisa ser trabalhado isso com antecedência, porque senão aquilo ativa, né, uma aniquilação no paciente, como se ele estivesse sendo abandonado, né? Porque ele pode jogar com essa questão de dependência, e eu entendo esse apego nesse sentido, né? De se colocar de uma forma muitas vezes passiva, né? Para ganhar essa atenção, essa validação que ele não ganhou no seu ambiente, né? De origem. Ok, né? sim. É uma forma de se perceber também. É uma maneira. Né? A ideia da não dependência, sim. Muito embora eu reforce aquilo que eu mencionei para ti antes, José, que é uma ideia de quando a gente fala do apego a partir da perspectiva do Zen budismo, da filosofia, e do apego, que talvez isso que a Sônia está trazendo, essa contribuição, que está falando muito mais de uma raiz que vai vir lá, de um apego que provavelmente não foi bem desenvolvido. Um apego inseguro. Um apego inseguro, a gente não está falando a mesma coisa. Tá? Então, acho que tem bases epistemológicas diferentes e que talvez se confundam um pouco pelo próprio mesmo nome. Obrigado, já estou mais esclarecido. E peço desculpa pelo ao bocado soltaram foguetes aqui na cidade. Ok, tá bem, obrigada pela pergunta, de qualquer forma. Tamires, posso fazer uma observação? Claro. Tu falavas ali, me fez lembrar sobre essa reação, né, tão intempestiva que tem nessa sensibilidade, quando tu fala ali da desregulação emocional. E a Aline dá um exemplo que eu acho bem interessante, que é como um corpo queimado. Né? Uma pessoa com uma queimadura, qualquer fiozinho de cabelo que encostar, ela vai ter uma reação de dor extrema. E ela usa o termo da queimadura emocional para o Border, né? Eu acho isso bem representativo, que às vezes não... Vamos pegar como exemplo um ambiente de trabalho, né? Do nada para, né, para quem não tem o transtorno, a pessoa tem toda uma reação completamente descontextualizada e não se entende o porquê. É como essa queimadura, como tu falava, às vezes é o movimento de uma sobrancelha, ela identifica, né, como algo muito ameaçador. E aí ela pega apenas a emoção do outro e ela não reconhece a sua própria emoção. Né? Sim, porque né, teve um déficit gerado aí de não aprender. Existe uma expressão que a própria Aline também traz, que é uma ideia de que o paciente com desregulação emocional acaba sem desenvolver habilidades, ele acaba vivendo uma espécie de fobia emocional, né? Ele se torna um fóbico emocional. Porque a qualquer sinal daquela emoção desagradável que vai surgindo, eu bloqueio a minha própria experiência e aquilo só vai ladeira abaixo, né? Em termos de ativação. E é importante isso que tu estás trazendo, assim, né, Sônia? Porque isso não só exemplifica a noção da sensibilidade aumentada, né, pela questão da metáfora da queimadura, mas também da ativação que acaba vindo, que parece completamente do nada, mas existe um motivo. Né? E talvez pelo contexto que para quem está de fora, naquele ambiente, pareça ser do nada, para a própria pessoa parece ser do nada, a ideia do tratamento em DBT vai ser conseguir, através daquilo que eu mencionei como análise em cadeia, perceber qual foi o desencadeante, né? Qual foi o ponto que começou, e para esse paciente não está claro. Ele vai achar de fato que foi do nada. Se ele não tem habilidades, ele vai entender que foi do nada. E não foi do nada. Todos esses comportamentos existem por alguma função e algum desencadeante. Oi, Tamires, nós temos um comentário e uma pergunta no chat, vou fazer para ti, tá? Tá bem. O Lucas fala que também tem pessoas que costumam conduzir a questão da sensibilidade a favor de um certo dom, ele até deu o exemplo para a arte, tá? O comentário dele. E o João fez uma pergunta, se é possível a aplicação de DBT individualmente ou se é necessário sempre o trabalho em equipe, porque ele ficou pensando na acessibilidade para pacientes financeiramente comprometidos, já que acaba se tornando um custo elevado, né? João, né? João tocou assim no calcanhar de Aquiles na realidade brasileira, né? Porque realmente uma pergunta que vale muito, assim.
O que acontece? Existe uma discussão constante, né, nessa área entre adotar a DBT Standard ou adaptar. Né? Então, essa dialética entre adotar e adaptar, ela precisa estar presente, principalmente em contextos como o nosso, em que existe uma limitação social, né? Existe até para dizer que até o momento continua essa limitação, que é uma de recursos humanos, então não tínhamos muitos terapeutas, né, treinados em DBT para poder oferecer o tratamento. Enfim, existem limitações. O que a gente tem hoje para dar uma resposta quanto a isso? O tratamento ele tem funções. Esse paciente ele precisa aprender mais habilidades, porque ele não aprendeu essas habilidades por algum motivo, ou elas foram aprendidas, mas ficaram enferrujadas, digamos assim. E a gente precisa suprir essas funções. Às vezes, seja porque não tem grupo de habilidades na minha região, ou eu não tenho recurso financeiro para fazer o treinamento de habilidades, isso vai precisar aglutinar na sessão individual. É custo-benefício. Muitos desses programas, em termos dos estudos, eles são programas de 1 ano de terapia de DBT, nesses ensaios clínicos randomizados. Mas 1 ano de terapia em que se está tendo acesso a esse treinamento de habilidades de 2h30 semanais, a terapia individual em outro horário. O que eu costumo trabalhar com os meus pacientes e de uma maneira muito clara? Existe a possibilidade de a gente fazer isso, que é o famoso 2 em 1, quando não há outra forma. Só que isso vai estender o tratamento. Né? A gente vai ter que ter um manejo muito mais atento em termos de equilibrar as hierarquias, né, do que vai vir antes, do que vai vir depois, e isso vai fazer com que se estendam até o tempo do próprio tratamento, porque essas habilidades vão precisar ser treinadas em algum momento. Né? Então, pode ser feito, eu diria até mais, deve ser feito, porque se a gente tem um tratamento com evidências disponíveis, por que não usá-lo? Né? Se eu não é aquela coisa do 8 ou do 80, ou eu aplico a DBT padrão, standard, ou eu não aplico. Eu vou oferecer aquilo que de melhor evidência científica tem, que eu tenho algum nível de formação para o meu paciente. Mas a gente não vai, às vezes, dependendo, a gente vai ter que adaptar isso na hora de informar o nosso paciente de que a gente não está aplicando o DBT standard, que é uma DBT informada, que é um pouquinho diferente, mas é a maneira como que a gente, digamos assim, nomeia quando não faz uma DBT standard. É DBT, tratamento informado por DBT. Mas, enfim, essa é a realidade que a gente vive. Algum nível de aceitação radical a gente precisa ter e de flexibilidade. O mais importante é a gente não fazer adaptações porque a gente está afim, ou, não, mas isso aqui eu não vou trabalhar, porque isso aqui eu não gosto muito. Eu acho que essa habilidade aqui não é necessária. Quando é muito da nossa cabeça, isso tende a ser mais problemático. Se existe algum outro impedimento, que seja porque não tenho como fazer, não é possível, a questão financeira, aí geralmente é um fator a mais para que nós façamos essa adaptação. Digamos, naquela tensão que eu mencionei entre adotar e adaptar, as adaptações são válidas e necessárias, desde que elas não venham da nossa, do nosso pitaco, de uma maneira arbitrária. Isso que eu quero dizer. O que eu digo, que talvez seja muito mais... É difícil dizer muito mais importante, né? Mas o que eu reforço fortemente é que terapeutas DBT possam, e hoje com toda a questão pós-pandemia, aliás, durante, né, ainda, mas enfim, com a questão do recurso online, é que os terapeutas que trabalham com DBT procurem fazer parte de uma equipe de consultoria. Isso vai proteger o próprio terapeuta e o paciente, porque é uma questão de prevenir burnout. Né? Eu posso estar muito disposta, eu posso estar muito motivada, mas motivação e disposição não vão ser suficientes para que eu consiga entregar um tratamento consistente se eu não tiver um amparo. A Aline, lembram daquele início da apresentação? Ela quebrou muito a cara antes de conseguir ter um resultado de tratamento suficiente. Então, acho que esses recursos que ela indica não é por puro preciosismo, mas porque foram eles que apresentaram bons resultados de efetividade, de eficácia.
Então, na prática, já trabalhando com DBT desde 2013, é algo que eu sugiro fortemente, trabalhando com pacientes que fazem terapia individual e treinamento de habilidades, que fazem separados, que fazem junto. Eu diria que a equipe de consultoria é um dos pilares que eu não abriria mão como terapeuta DBT. Que mais? Eu tenho um comentário. Diga. Eu acho que, na minha opinião, assim, uma das principais contribuições do DBT para o transtorno de personalidade borderline é essa visão mais descritiva e menos julgadora, né, dos pacientes. Então, é uma visão bastante humanizada, né, em muitos pontos. Isso contribui muito, né, até para a melhora dos pacientes, de não estigmatizar um transtorno que já, por si só, é muito estigmatizado na sociedade, né. Então, acho que... Ó, o meu gato está aqui tentando contribuir. Maravilhoso. Mas, para além disso, eu também queria agradecer a palestra, achei muito boa. Eu já acompanho, né, o trabalho da Tamires de perto, e poder ter essa aula com ela foi muito bom, assim, muito enriquecedor. E a Tamires tem uma propriedade muito grande, né, na DBT, então é muito, muito bom, assim, ouvir tu falar um pouco mais, assim, sobre isso. Então, muito obrigada. Obrigada, Marina. Obrigada pelos elogios, pelo feedback e obrigado pela contribuição, porque eu acho que aí tu toca num ponto que eu até mencionei durante a apresentação, mas que é um dos pontos que ganha meu coração, assim, sabe? Mais do que, obviamente, como terapeuta, que eu trabalho uma perspectiva de prática baseada em evidências. Então, ok, né? Eu vou me pautar muito em relação a isso. Mas ok, talvez fora até como profissional, como pessoa, identificações, né, posturas ideológicas, afinidades, né, e eu acho que tem um dos pontos que a DBT trabalha fortemente, uma das bandeiras levantadas é a desestigmatização. Então, é algo que a gente está ainda batalhando muito, desconstruindo alguns termos, né, por exemplo, o próprio termo, um dos mais famosos, digamos assim, é a tecla que mais se bate em termos de paciente border, é o paciente manipulador. Na realidade, pela visão teórica e descritiva da DBT, pacientes com transtorno borderline são péssimos manipuladores, porque eles não conseguem alcançar o que eles buscam. Então, se a gente vai entrar ao pé da letra nessa ideia da manipulação, eles precisam aprender a fazer isso de uma maneira melhor, porque não está funcionando tão bem assim. Eles continuam sofrendo pra caramba, vivendo uma vida que eles não querem viver. Então, são julgamentos que eles não servem muito além de estigmatizar. Então, a ideia da DBT também está muito nessa noção descritiva, que acho que tem múltiplos ganhos aí, né? Acho que trazer um paciente para terapia de uma maneira mais leve, mas principalmente diminuir o sofrimento, porque, enfim, poderia também ficar horas falando sobre esse tema. Mas obrigada, Marina. Tamires, achei bem oportuna a tua colocação sobre essa discriminação, né, o estigma, quando fala de manipuladores, porque a manipulação, na verdade, é a sua vulnerabilidade, né? Porque ele não conhece outras maneiras de interagir, de se expressar, né? E acaba usando esses recursos, que é o que aprendeu, né? É o que funcionou de alguma maneira, de alguma forma, que teve algum ganho de função. Que lá, né, geralmente na sua infância, a gente sabe que às vezes era um comportamento mais intenso, mais expressivo, que iria fazer com que ele ganhasse uma atenção. E aprende que essa é a forma de se expressar. Por isso, nessas reações, então, fica a distorção realmente de manipulação, só que é uma manipulação que não traz ganhos, né? Pelo contrário, sempre muitos prejuízos, né? É um ganho limitado. Nas situações que traz ganho, é um ganho limitado, que é um ganho que ele não se sustenta ao longo do tempo, é um ganho que ele não cumpre a função para as metas do paciente. Então, eu posso obter uma atenção maior logo em seguida de eu dizer que eu quero morrer e eu não aguento mais. Só que aquilo não é não condiz com o desejo que eu tenho em relação àqueles relacionamentos. Eu gostaria de ter um relacionamento mais próximo, mais
afetivo, mais íntimo, e talvez isso só aconteça nesses casos. Eu acho que o custo-benefício acaba não sendo válido, né, para o próprio paciente. Então, nesse sentido, a gente até olha para esses termos, né? E principalmente também entendendo que eles têm função, esses comportamentos têm função. Dificilmente a gente vai falar que um comportamento da desregulação emocional é disfuncional, porque ele tem função, ele funciona para alguma coisa. Só resta Vem a descobrir por serviço quê. de alguma coisa, Está a né? serviço de alguma coisa. Pode ser em regulação, pode ser em obter atenção, obter ajuda, comunicar algo, enfim. Isso precisa ser sempre avaliado. A análise em cadeia é o nosso instrumento da manga, assim, né? A gente não assume a priori o quê, porque, esse paciente faz isso por causa daquilo. Não sei, depende. Naquele caso, eu preciso entender naquela situação o que estava operando. Uhum. Alguma questão outra? Ninguém quer perguntar, então posso perguntar mais uma coisinha? Claro, claro. Vamos lá. Assim, ó, a tua experiência, quando tu atendes uma pessoa que tem, né, essa característica e nas suas relações, então, assim, tu envolves cônjuge ou familiares, como que encaminha isso, assim, ou tu trabalha sempre individual, sem a participação? Porque eu sei que, né, é muito comum dificuldades relacionais, seja com um cônjuge, seja na sua família. Poderia falar um pouquinho disso? Sim, sim. A minha resposta vai ser aquela psicóloga adora. Depende. Mas eu vou explicar por que depende. Depende da função, Sônia. Tem vezes em que a gente percebe que vai precisar fazer uma estratégia de intervenção ambiental, né? Por exemplo, avaliamos que determinados comportamentos acontecem e estão sendo mantidos principalmente pelas contingências que estão operando, ou seja, companheiro aumenta o reforço sempre que a paciente tem um comportamento X, que é o nosso alvo, né, que a gente está querendo de fato diminuir. Lógico que eu vou trabalhar com o meu paciente, com a minha paciente, para que ele consiga também comunicar isso para o parceiro, para a parceira, mas às vezes é necessário que eu convide o parceiro para fazer a intervenção comigo. Vamos combinar que quando esse comportamento acontecer, tu não vais aumentar a intensidade de carinho, tu não vais comprar um presente, tu vais fazer, a gente vai treinar e modelar o comportamento, né? A gente chama de intervenção ambiental, manejo de contingências. Então, depende nesses casos, sim, mas não a priori, não necessariamente. Né? O que acontece? Na DBT, a gente tem uma proposta de intervenção que não está no modelo DBT Standard, mas é uma ideia que eu acho fantástica, já trabalhei com isso há anos atrás, que é uma proposta de treinamento de habilidades para familiares e pessoas próximas, de pessoas que têm desregulação emocional. Então, as mesmas habilidades que são desenvolvidas, o mindfulness, a efetividade interpessoal, regulação emocional e tolerância ao mal-estar, são desenvolvidas de tal forma para que essas pessoas que convivem, né, com o meu paciente, com a minha paciente, possam desenvolver as próprias habilidades. Porque a gente já conseguiu notar, pela noção do modelo biosocial, que os nossos pacientes não desenvolveram esse padrão de graça, né? Então, a gente, muitas vezes, é aquela lógica mais básica, a gente não dá aquilo que não tem. Então, a gente consegue, muitas vezes, atestar que o ambiente, seja um cônjuge, seja família, não tem habilidades necessárias para lidar com o meu paciente. E, dependendo, a indicação vai ser essa, mais do que uma intervenção, um manejo ambiental pontual, vai ser uma proposta de que eles possam fazer esse treinamento de habilidades em grupo também, com outros familiares e, né, pessoas próximas, para treinar as habilidades necessárias à convivência com alguém que tem esse padrão, essa condição clínica. Então, depende por esse motivo, assim, né? Não é algo de praxe, mas é algo que, dependendo, pode ser útil. Eu penso, quando logo tu fez a pergunta, eu penso nessa possibilidade. Podem ter outras, até que não me ocorram agora. Obrigada. De nada, imagina. E aí, pessoal, alguma colocação a mais?
Eu fiquei pensando também nisso, passando a pergunta, não é? Pensando numa moça ainda, na adolescência, que eu acompanhei por um tempo, e que, se não tivesse uma atenção à família, né, as coisas não iam andar, não é? Iam ser muito difíceis, por isso mesmo que tu está falando, né? Que não tinha condição até de poder pensar que aquilo lá não tem um resultado ou tem um motivo, né? Aquilo lá, né, que desencadeou uma situação, enfim, né? E que o pai, especialmente, que era quem cuidava mais, na situação da família inteira, não compreendia o que estava acontecendo com ela, né? Então, acho que tu respondeu, enfim, né? Era a minha questão também, né? Que depende da situação, mas se não houver esse trabalho conjunto, não vai à frente, né? Em determinados casos, isso é indispensável, eu diria. Sim, sim. E eu fiquei pensando quando tu dizes, né, que se não há uma equipe, se não há possibilidade de ter uma equipe, né, então que é possível fazer dentro, né, do procedimento que tu vai mesmo conduzir, não é? Então, como é que é, não é, a capacitação de vocês, não é? Quando vão buscar essa especialidade, essa especialização, então tem que alargar muito para poder oferecer, não é, a possibilidade, não é, de um tratamento condizente ao que a pessoa né, precisa, né? Então precisa entender de muita coisa, né? Como todos nós precisamos, mas é isso, está falando que aquilo que atribuiria a um outro, né, outro profissional que estaria mais direcionado, também tem que ser aprendido, né, por vocês, né, pelo terapeuta. Sim. Na realidade, Eli, é bem interessante isso que tu trazes, assim, porque eu acho que essa é uma parte que fica, às vezes, implícita. O terapeuta DBT em formação, ele adquire as competências, digamos assim, necessárias para todas as frentes, né? Mesmo o coaching telefônico, que eu pouco mencionei hoje na apresentação, somente naquele slide dos nada, é o terapeuta individual que faz o coaching telefônico, isso eu não mencionei. Mas todos nós, se eu assumo minha frente como terapeuta individual ou treinadora de habilidades no grupo, no coaching telefônico, as competências necessárias são as mesmas, é circular. Então, para que eu seja, vamos supor que não gosto de treinar habilidades em grupo, minha vibe, né, é terapia individual, eu preciso, como terapeuta DBT, ter passado pelo treinamento de habilidades. Então, aquilo que eu treino, eu preciso saber. E saber não é teórico, é saber experimentando, né? É vivenciando. Então, aquele repertório de tarefas, de aprendizagens que o treinamento de habilidades ele propõe, todo terapeuta DBT, teoricamente, em formação, com uma formação, né, coerente, assim, ele passa por esse treinamento. Porque mesmo que eu não queira trabalhar como coordenadora de grupo, e o meu paciente, idealmente, participe num segundo horário do grupo, as mesmas habilidades vão fazer parte do conteúdo da nossa sessão para que eu ensine e trabalhe com o meu paciente maneiras de generalizar aquelas habilidades. Lá ele aprendeu sobre ela, nos contextos em que se aplica, mas para eu falar do uso da habilidade, de regulação emocional, especificamente num contexto da briga do meu paciente com a mãe dele, isso eu vou fazer na terapia individual, ele não vai fazer lá. Então eu preciso conhecer, manejar, então eu vou treinar habilidades individualmente. Então não é uma competência extra, é algo que é mais versátil nesse sentido, assim, todo terapeuta está habilitado às múltiplas funções. Mas quem conduz o grupo está conectada com as suas metas, os seus objetivos. Do paciente em si, tu dizes assim? Não sei. Quando tu
eu entendi assim que isso é um conjunto, né? Sim, sim. Mas quem conduz o grupo, né, nas habilidades, precisa já tem conversado contigo, já conversou com ele. Sim, sim. De fato, né? Geralmente são raros casos acontece, por exemplo, de eu ter um paciente que está fazendo terapia individual comigo e faz treinamento de habilidades com terapeutas de outra equipe e que não é parte da minha equipe, por exemplo. Às vezes acontece por uma questão de disponibilidade de horário, eles não podem no horário. Ali na fotinho da minha equipe, a Jean e o Diego, eles são os coordenadores do grupo que é ofertado pela minha equipe. É na sexta de tarde, tem pacientes que não podem, eles vão fazer com outra equipe. Mas, geralmente, eles sabem pelo encaminhamento, né, que é um paciente que está em acompanhamento. Mas esse é um lance interessante, né, de citar, porque o treinamento de habilidades DBT, ele vem sendo muito pesquisado, isso eu não citei antes, mas como modalidade, como uma das intervenções aplicadas individualmente. Para reduzir custo, para maximizar os efeitos, minimizando recursos, vamos dizer assim. Então, tem sido muito investigado quais são as evidências, os resultados somente do treino de habilidades. E tem sido positivo. Né? Tem muitos contextos, claro que para um paciente que tem um grau de sofrimento, uma patologia muito mais, né, intensa, isso não vai provavelmente produzir bons resultados, mas tem várias situações e condições clínicas que têm sido produtivo, inclusive de outras abordagens. Então, no próprio grupo da minha equipe, tem pacientes que seguem um trabalho individual com terapeuta de orientação psicanalítica. Então, não é inviável. É menos comum, mas é viável. Entendi. Isso. Acho que isso, né, Tamires coloca, que ali conversavam, do quanto, da importância de poder, né, que é a proposta da DBT, a aceitação, né, desse paciente, da sua condição, do propósito, das suas reais necessidades, né, de ampliar isso, né, possibilidade de fazer aqui com o treinamento ali com o outro, né, porque o que importa é que ele vá se conectando e aprendendo, né, a lidar com essas emoções que até então ele desconhece. Então, que bacana de ver, né, que essa expansão está vindo para dar mais oportunidade de alívio para essas pessoas, de serem vistas de outra forma e de abrir para eu diria que é esperança, assim, ó, de dias melhores para tratar pessoas com esse transtorno, né? Sem dúvida, Sônia. Eu acho que esse é um dos grandes pontos, assim, de a gente ter uma considerável parcela da população que sofre, né, pelas consequências, pela configuração desses transtornos da desregulação emocional, que a gente entende como um guarda-chuva, que vai pegar o transtorno border, que vai pegar transtornos alimentares, que vai pegar dependência química, né? E tem uma considerável parcela da população, então, que sofre, né? Que vivem vidas miseráveis, porque não sabem outra maneira de ser, né? Não tem recurso, não tem formas de conseguir melhorar, digamos. Hoje a gente tem vários tratamentos aí disponíveis, a DBT, no caso, né, como é o nosso tema da noite, assim, vindo como uma das boas opções. Então a gente quer o máximo possível que essas pessoas cheguem a tratamento, porque existe uma maneira de... Parece um pouco romântico até trazer isso, mas de fato, acho que muitas vezes é o que vai ser a diferença entre alguém que está morto ou alguém que está vivo. Algo que pode ser tão significativo nesse contexto, né? De mudar a perspectiva de alguém que queira morrer ou queira viver. Eu acho que isso é muito impactante para nós como profissionais. É algo que motiva, assim, pessoalmente falando, no caso, eu acho que é algo que me motiva dentro do meu trabalho poder oferecer esse tipo de intervenção, né, a quem dela precise. E por consequência, só fechando aqui, né, é o cuidado com essa pessoa e por tabelinha
né, as famílias são cuidadas, os parceiros, parceiras, né, o efeito colegas sistêmico de trabalho, amigos, porque envolve Sim. todos, né? É o efeito sistêmico da coisa, assim, né? É algo que não é unidirecional, é algo que conversa em múltiplas vias, direções, né? Até para o próprio terapeuta, por que não falar? Posso falar aqui da minha experiência como terapeuta, acho que também se faz bem para mim, como motivação como terapeuta, trabalhar com esse público, trabalhar com essa abordagem, dessa forma. Eu acho que o benefício está indo para o lado de cá, pro lado de lá e para o lado de cá também. Então, muitas direções em que isso acontece, que a mudança rola. Tamires, e tem uma idade mínima? Então, esse modelo que eu apresentei aqui para vocês fala do modelo para adultos, tá? Existem proposições e adaptações que já foram feitas para a infância. O nome até tem no slide aí, como vai ficar gravado depois, se alguém quiser dar um print no momento, mas é a Francesca Perepretlikova, que é a principal. Pesquisem por ela se vocês tiverem interesse por DBT na infância, e a Jill Ratos, que é de DBT na adolescência, né? A proposta é semelhante, eu vou falar mais da infância, eu conheço muito pouco. Da adolescência eu já fiz, né, algumas formações. O que vai mudar é uma redução do treino de habilidades em número de intervenções, de sessões. O treino é feito com os cuidadores, então, né, junto, o adolescente. E alguns outros, né, detalhes, assim, mas que já tem uma proposta adaptada a esses públicos. Mas isso tudo que eu apresentei aqui hoje foi mais pensando em adultos, que é a população que eu trabalho hoje, principalmente por estar trabalhando somente em psicoterapia online. Fiquei pensando realmente dos efeitos, né, desse trabalho numa idade mais tênue, né? Nossa, super, super. Né? Tem algumas pesquisas que vão trazer uma redução de sintomas significativos. Então, como a gente não faz diagnóstico de transtorno da personalidade em infância e adolescência, a gente tem somente indicações em termos de configurações clínicas, né, de características, de traços de personalidade. Pesquisas longitudinais que acompanharam ao longo do tempo demonstraram que ou essas crianças e adolescentes depois, na fase adulta, não preencheram critérios clínicos para transtorno da personalidade, ainda que na infância e adolescência preenchiam, ou se preenchiam, não tinham a mesma intensidade e gravidade dos sintomas que era apresentado antes. Então, faz muita diferença. E não preconizam também o diagnóstico nessas idades. Não. Eu acho que é uma fase muito volátil, assim, né? Então, a gente está trabalhando com uma ideia de configuração atual. Se eu vou trabalhar com adolescente, infância eu nunca cheguei a trabalhar, adolescente eu já trabalhei em outros momentos, assim. Mas eu posso entender que esse paciente hoje está fechando esses critérios, entendendo que isso pode ser completamente diferente daqui a alguns meses. Né? Então, existe uma flexibilidade maior ainda. Mas, então, não. Que cuidado, né? Isso é um cuidado. É um cuidado, claro. Acho que sim. Claro. Isso. Então, mais perguntas? Deixa eu ver o chat aqui também, agora que eu estou olhando. Acho que tem algumas coisas. Tem uma mãozinha agora aqui, levantadinha. Opa, Dulciana. Isso. Boa noite. Eu sou estudante. Vocês me escutam? Uhum. Eu sou estudante de psicologia, tá certo? Uhum. E eu fiquei com uma dúvida. Você falou que esse método você procura trabalhar não só com o paciente em si, mas com as pessoas que o cercam, né? Uhum. Que poderiam ser pessoas que agiriam no processo, desencadeando uma raiva, ou interferindo de alguma forma. Foi isso que eu entendi. Foi isso que eu entendi. Okay. E aí eu fiquei pensando assim, como é que fica em relação à ética você trabalhar com o paciente, com essas pessoas? Como é que isso funciona? Queria entender. Ok. Sim.
primeiro, né, esse é um cuidado bastante importante, né, a questão ética, quando a gente vai fazer intervenções extra setting, ou enfim, né, com mais pessoas, e é algo que eu costumo deixar os meus pacientes muito à vontade para, se eles quiserem participar, se é uma contexto que eu vou convidar alguém da família para participar da sessão. Tu gostaria de participar junto? Às vezes eles escolhem que sim, às vezes eles escolhem que não. Quando é o caso de uma ligação que aconteceu, né, e aí o meu paciente não estava junto. Uma ligação é um contrato que eu assumo desde o início com o meu paciente, com a minha paciente, com os familiares, que é: não me conte nada que fulaninho não possa saber, né? Então, segredos não vão ser mantidos. Se algum familiar me ligar e me pedir para, só não conta para ela, mas eu vi que tal coisa. Não há como. Então, existe esse cuidado, sim, né? Eu acho que sempre antes de uma sessão ou de uma intervenção ambiental, existe um momento em que eu converso com o meu paciente sobre até que ponto eu posso ir dentro daquilo que eu entendo que é necessário e eu troco essa ideia para a gente construir juntos. Pontos que eu acho indispensáveis, isso aqui eu não vou ter como não falar. Teve um momento que eu trabalhava com uma adolescente que ela estava se cortando, e eu, naquele contexto, era importante que eu comunicasse, e eu não tinha como não falar, e ela não queria que eu falasse. Tem coisas que a gente não vai abrir mão, tem coisas que a gente vai flexibilizar, mas é um cuidado muito importante, sim, Luciana, que a gente tenha muitas claras, assim, sabe? Então, não sei se eu te respondi, mas depende muito da maneira como vai ser. Se há um contexto em que eu vou chamar para sessão, eu convido. Se o paciente quiser participar junto, não tem problema algum. Não há segredo nesse sentido. Se não quiser, depois na próxima sessão eu dou um feedback de como foi. Respondi tua pergunta? Tem algum detalhe nisso tudo que daqui a pouco... Me escuta? Escuto. Uhum. Uma outra pergunta. O tratamento, assim, eu imagino, né, com o meu pouco conhecimento, que teria que ser trabalhado o paciente em si, para que ele soubesse como agir quando essas pessoas fossem fazer alguma intervenção, né? Okay, e sim. sem que o psicólogo fosse até a fonte, digamos assim, da raiva dele ou de algum outra emoção, né? E aí isso para mim ficou confuso. Tu poderias explicar um pouco mais? Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas a primeira parte eu acho que eu entendi, que é a parte de o paciente estar ciente de que eu intervi com a família, ou enfim, as pessoas próximas. Não. Deixa eu reformular a pergunta, então. Eu sempre imaginei que, assim, o trabalho de mudança do comportamento do paciente teria que ser feito em cima apenas do paciente, sem utilizar outras fontes, que seriam as fontes, o cônjuge, as pessoas que intervêm no processo, né? Okay. Eu imaginava que fosse uma intervenção somente através do paciente, você está entendendo? Sem Entendi. usar... Pronto, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uhum. Isso vem da noção comportamental, né? Que é um dos pilares que a gente viu na construção da DBT. A noção comportamental entende que os nossos comportamentos, eles não são só nossos, eles são mantidos, reforçados, punidos em contexto com o ambiente, né? Isso também vem do pressuposto filosófico que eu mencionei antes, do paradigma dialético, da ideia de sistemas. Eu não funciono sozinha, eu funciono em relação ao outro também. Esse outro funciona em relação a mim, eu afeto ele me afeta, e não sabemos o que veio primeiro, né? Então, a noção de que essa compreensão já, né, essa base teórica, epistemológica que a DBT já parte, já supõe que uma mudança comportamental do meu paciente, em alguma medida, vai passar por uma mudança no ambiente que ele está. Às vezes, eu vou intervir somente com o meu paciente, e estamos satisfeitos com isso, vai ser suficiente. Às vezes, eu vou precisar usar mais recursos que eu tenho à disposição
para poder intervir com o meu paciente e com o ambiente dele. Porque somente intervir com o meu paciente talvez não seja suficiente. Um exemplo bem clássico é esse que a gente mencionou antes, daqui a pouco, em termos de condutas de ameaça de suicídio, né, de comunicação suicida, melhor dizendo, mais descritivo, exista um reforço ambiental que aumenta a atenção, carinho. Então, eu vou trabalhar para que eu comunique, o meu paciente vai estar ciente disso, a gente vai ter analisado juntos isso, a partir de frequentes análises em cadeia, em que o que acontece logo depois que tu comunica, aumenta o cuidado em termos de comunicações, de carinho, de apreço, até presentes, presenças, mensagens sabendo se tu tá bem, se tu não tá, ligações. E a gente consegue notar, opa, isso aqui parece que está reforçando o teu comportamento, tu nota? Então, a gente vai precisar não só aumentar, no caso ali, a tua percepção disso, que já vai estar sendo feita no ato, vamos aumentar as tuas habilidades de tolerância ao mal-estar à medida em que eu vou trabalhar com o teu ambiente para que eles não reforcem isso, para que eles não te deem aquilo que tu está precisando naquela hora. Eles vão te dar ajuda, eles não vão te virar as costas, eles não vão te invalidar, mas eles não vão aumentar o nível de carinho. Então, é um exemplo de como isso seria feito. Então, eu acho que, talvez eu estou até me estendendo, mas respondendo de uma maneira objetiva, eu acho que a compreensão da constituição epistemológica da DBT supõe que isso possa ser feito. Em alguns casos, de fato, é. Então, a gente faz intervenções ambientais porque somente agindo unidirecionalmente com o paciente, talvez não dê conta do recado. Respondi agora, Luciana, a tua dúvida? Ok, respondeu sim. Obrigada. De nada. Acho que a gente já está passando, né, do nosso tempo proposto. Não sei se tem ainda alguma questão, uma dúvida. Não, né? Então, podemos ir encaminhando para encerramento, né, Raquel? Sim, Então, sim. Temos muitos parabéns, excelente apresentação. Obrigada, gente. Tamires, está muitas... O chat está cheio de mensagens. Tá muito lindo. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho aí, por estarem, né, presentes até esse horário, contribuindo aí. Obrigada mesmo pelos feedbacks. E Tamires... desculpa, Sônia. Pode falar, Lia. Perguntando sobre a graduação, né? E esses encontros ficam disponibilizados lá no site da sociedade. Sim, levam alguns dias, né? Mas daqui a pouco já está lá no YouTube, tá? Da sociedade, isso sim. Os parabéns. Parabéns, Tamires, gostei muito da apresentação. Está aparecendo aqui uma mensagenzinha, estou aproveitando. Que bom, gente. Obrigada pelo convite. Tamires, muito obrigada pela tua generosidade, né? E pelas informações e o teu conhecimento compartilhado aqui foram preciosíssimos, né? Certamente vai se replicar, né? Para contribuir não só com a gente aqui, mas tudo que a gente possa levar adiante, tá? Obrigada a todos os participantes. E passo a palavra a Raquel para fazer o encerramento, então, desse nosso evento. Eu também só tenho a agradecer a Tamires, né? Agradecer a presença de todos também. Queria agradecer o Tiago também, né? Por nos dar um apoio técnico, que sempre é preciso, né, Tiago? Muito obrigada. Sônia, a Lia, que também está aqui conosco, que é uma sócia que está sempre junto com a gente, né, Lia? Muito obrigada. E todos que estão aqui presentes, né, nesse momento que a Tamires nos encheu de conhecimento, né, Tamires? Muito obrigada mesmo. E que tu possa estar novamente conosco, né? Contem comigo. Foi um prazer estar mesmo com vocês, assim, acho que engrandeceu o meu dia, minha semana aqui, então foi muito prazeroso fazer essa troca. Eu sempre gosto de poder levar a DBT assim, para pessoas que nunca ouviram, né, que têm essas dúvidas, que compartilham, então foi muito importante que vocês também se dispuseram, né, a trazer as percepções, as dúvidas de vocês, então agradeço demais o convite e a confiança em mim também para poder falar de DBT com vocês. Obrigada, Tamires. E a sociedade está sempre à tua disposição também, aberta para tu vir conversar com a gente. Tá bom? Muito obrigada. Uma boa noite a todos, um bom descanso
Boa noite. E ficam bem. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.